A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Eu quero novamente me colocar à disposição da sua vida e da sua família. Se você mora em IEP e precisa de uma orientação, de uma oração, carece de uma conversa franca e não tem a quem recorrer, eu me coloco à disposição para ser sal e luz na sua vida e na vida dos seus. E a você, mesmo não sendo de EP, mas que não tem uma igreja para congregar e carece de uma direção, de uma oração ou uma conversa pastoral, aqui embaixo você verá o meu número de telefone celular e demais informações da Igreja Presbiteriana Independente de EP, página da internet, página no Facebook e também no Instagram, a conta no Instagram da igreja. Eu sou o pastor Alexandre Antoniete Marques e espero ser instrumento de bênção em sua vida, mesmo de forma online, que a Igreja Presbiteriana Independente de EP, ela possa ser um lugar de refrigério, de crescimento e cuidado da parte de Deus na sua caminhada cristã. Oremos para que em breve nós possamos nos encontrar ou reencontrar como povo de Deus, família do Deus Altíssimo. Até lá, que nós possamos nos manter firmes na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, nós teremos um cântico, o qual nós seremos conduzidos pelos irmãos Presbítera Lígia e Licenciando Fabiano. Seremos desafiados, enquanto cantamos, a permitir que Deus sonde os nossos corações e use as nossas vidas conforme a sua vontade. Nos coloquemos à sua inteira disposição, porque é um privilégio sermos usados como instrumentos vivos, primeiramente dentro dos nossos lares, mas onde Deus assim nos permitir. Louvemos ao nosso Deus, porque Ele merece. Graça e paz, seja bem-vindo a esse tempo de estudo bíblico, reunião de oração com o pastor Alexandre. Que você se sinta acolhido e amparado pela presença do Espírito Santo, que seja um tempo bom para a sua vida e principalmente de crescimento espiritual. Nós queremos começar esse tempo cantando uma música chamada Sonda-me, e que Deus possa sondar o nosso coração e que se houver algum caminho mau, que Ele possa nos colocar no caminho da verdade. Vamos lá? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra
e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Deus, sem a qual nós não teríamos essa paz e não seríamos objeto da sua graça. É tudo pela misericórdia, pelo amor e pela graça divina que as nossas vidas são transformadas. Nesta quarta-feira, nós temos o privilégio de aprender e sermos desafiados pela palavra de Deus. E o texto base da nossa reflexão nessa noite encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, dos versos 1 até o 9. Lá está falando sobre as dissensões que demonstram a falta de espiritualidade por conta dos cristãos de Corinto. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O tema da prédica dessa noite, do estudo dessa noite, é ações que refletem o amor. Como exemplo de gesto de amor, me chama a atenção o cuidado que é exigido por uma planta ou por um jardim. No jardim do Éden, Deus ele coloca Adão e Eva a responsabilidade do cuidado com o jardim, tanto de plantar, de adubar, de podar. Mas quem deu o crescimento? Os médicos e os remédios, por si só, eles não curam. O que eles fazem é prestar assistência através de medicações e terapias, criando condições adequadas para que o corpo se cure. Tanto é que quando uma pessoa ela não está indo bem no seu tratamento, os médicos dizem,
O paciente não está reagindo aos medicamentos. Muitas pessoas, elas querem e esperam resultados rápidos, mas o fruto só vem quando está maduro, quando está pronto. E o primeiro aprendizado dessa noite a respeito do amor, ele diz que o exercício do amor não utiliza com base o poder. Os versos 1 e 2 de 1 Coríntios 3 tratam disso. Com todo o poder que Paulo tinha em suas mãos, ele poderia forçar os crentes de Corinto a tomar determinada atitude. Mas nós devemos lembrar que quando precisamos exercer o poder, tanto nós quanto qualquer outro líder, ele deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Muitas vezes nós esquecemos que só podemos executar uma tarefa como igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro a uma reunião de pessoas para um fim comum, que no nosso caso é engrandecer a Deus através de nossas palavras e atitudes. Se nós cultivarmos bem os nossos relacionamentos. Isso porque a nossa vida ela se resume em relacionamentos. Em relacionamento com Deus, conosco e com os outros, ou seja, com o nosso próximo. Como líderes da igreja, pais de família, chefes do lar, filhos, amigos, irmãos, enfim, em diversas situações de nossas vidas, determinadas posturas nos são requeridas. Nós devemos lembrar, contudo, que sempre que se não respondermos às necessidades de nosso próximo, alguém o fará. Quem é o seu próximo? Não precisa me responder. Apenas pense a respeito. Quem sabe seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu namorado, seu vizinho. Nós sabemos que relacionamento e confiança, eles andam de lado a lado, de mãos dadas. E todos nós sabemos que relacionamento, onde não há confiança, via de regra, caminhará para um fracasso. O segundo aprendizado dessa noite a respeito do amor diz que o exercício do amor não utiliza como base apenas o nosso ponto de vista. E os versos 3 e 4 de 1 Coríntios nos ensinam a respeito. Quando nós falamos em ciúmes e contendas, assim como o exemplo do apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto, a imagem que nos vem à mente sempre é do outro. O outro sempre é o causador disso ou daquilo. O outro nos incomoda. O filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, ele escreveu o livro O Inferno São os Outros. E ele apresenta o ser humano como construtor da sua essência e da sua própria salvação em si mesmo. E dessa forma, jogando para o outro as mazelas de nossas vidas, nós demonstramos com isso um pouco mais da essência egoísta do ser humano sem Cristo. Em contrapartida, o escritor português Walter Hugo, ele escreveu o livro O Paraíso São os Outros, mas que traz sobre o olhar de uma garotinha que o amor pode ser vivido de qualquer maneira que se queira, sem muitas regras, voltado eminentemente à satisfação do sentimento. Um adulto, resumindo esse livro, ele inventa uma menina para justificar o seu ponto de vista, a sua maneira de ver o mundo. Entretanto, como cristãos, nós precisamos entender que a maioria de nós, ser humano, cristão ou não, nós temos a tendência de querer vir em primeiro lugar. Lembremos do amor não como um sentimento, mas como uma ação, uma atitude. Pensem em como nós perdoamos rapidamente as tolices e absurdos que cometemos. Mas será que nós perdoamos as tolices e absurdos cometidos pelo nosso próximo com a mesma rapidez? Eu tenho aprendido, de uma maneira que não é tão fácil, mas necessária, a ouvir melhor as pessoas. Esperar as pessoas terminar as suas frases, seus pontos de vista, as suas ideias. Esse ato simples, ele valoriza as pessoas. Muitas pessoas procuram outras igrejas, outros amigos, trocam até de ideias, muitas delas excelentes, por não serem ouvidas. Eu, particularmente, eu amo ideias boas, que promovem a vida. O ouvinte ativo, ele tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente.
Quando nós estamos totalmente atentos às pessoas, elas sentem essa diferença e agradecem pelo esforço. Ouvir e compartilhar o problema para outra pessoa alivia a nossa carga. Não é à toa que Tiago 5,16 nos ensina: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Uma fala, uma palavra, ela tem poder tanto para adoecer ou promover cura, para amaldiçoar ou para bendizer, para abençoar. A escolha é nossa. Nós devemos ouvir tudo e procurar satisfazer as necessidades legítimas, não qualquer necessidade. A terceira e última lição ou aprendizado dessa noite a respeito do amor diz que o exercício do amor não utiliza como base o sentimento. Os versos 5 a 9 de 1 Coríntios 3 nos apresentam essa importante lição. O amor deve ser expresso em ações. Paulo jamais ele disse: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Alguns preferem a palavra ministros, mas na verdade essa palavra que lá o apóstolo Paulo usa, servos por meio dos quais crestes. A palavra melhor traduzida é servos, ou ainda escravos, ou doulos em grego, ou seja, fazedor, alguém que faz, alguém que obedece e corresponde àquilo que lhe é pedido. Diferente daquilo que alguns dos cristãos de Corinto pensavam, Paulo ele procura dar outro paradigma, outro ensinamento a eles. Alguns modelos que nos foram passados, se bem usados, podem até salvar vidas, mas quando os utilizamos como verdades absolutas, eles podem ser perigosos, eles podem oprimir. Geralmente, nós procuramos ver as coisas que acontecem na vida, não como realmente são, mas como somos. Somos desafiados a mudar. Porque não satisfaz mais as indagações da humanidade. Não responde mais ao Samuel, meu filho. Se ele me pergunta alguma coisa, eu respondo: filho, assim porque isso não satisfaz mais. Nós temos certas dificuldades em mudar. Podemos citar alguns exemplos bem simples. O lugar onde nós sentamos no culto, o lado da cama onde nós dormimos, o trajeto que nós fazemos para ir ao trabalho ou à igreja, o lugar que nós nos assentamos à mesa. Nós temos dificuldade de mudança, mas a mudança sempre é necessária. Quando nós estamos interessados em alguma coisa, nós começamos a prestar mais atenção. Coisas que nós não vimos antes. Eu que tenho um filho que nasceu prematuro, o meu olhar para as outras crianças, principalmente para aqueles que nasceram de forma prematura, muda. A nossa maneira de ver o mundo muda. Você que antes não era pai, mas agora tem o privilégio de ser pai, a sua maneira de ver as outras crianças também muda. E nós precisamos de uma vida de mudança, de uma vida de transformação. George Washington, certa vez, ele disse o seguinte: seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles. Hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade muito grande de assumir compromisso. Amar 20 pessoas durante um ano é muito fácil. Agora amar uma pessoa durante 20 anos. Esse é o desafio. Eu e a Glaucia, nós temos 20 anos de casados, 20 anos de história, de caminhar lado a lado juntos. Sempre foi flores? Não. Teve momentos de atrito, de aprendizado, às vezes de choro, mas de cuidado, da manifestação da graça, do amor divino. Isso tem inundado as nossas vidas e tem feito toda a diferença na nossa caminhada. Que nós tenhamos, como filhos, como filhas, como servos, como maridos, como esposas, como pais, como mães, como netos, como avós, seja lá qual o privilégio que Deus nos concedeu. Que nós
tenhamos esse firme propósito de continuarmos rumo ao alvo da nossa soberana vocação, Cristo Jesus. Vocação de vida, vocação de caráter, vocação de filhos obedientes ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmos e ao nosso próximo. Que Deus assim nos abençoe. Quero encerrar esse momento de culto orando por alguns motivos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós colocamos a vida, ó Deus, de cada um dos pequeninos. Te louvamos pela cirurgia, ó Deus, nessa segunda-feira, do Leonardo, sobrinho da nossa irmã Priscila Andrade. Abençoe a sua plena recuperação. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de tantos homens e mulheres que são colocados nos nossos caminhos, algumas vezes para que nós possamos abençoá-los, outras vezes para que eles sejam instrumentos de bênção em nossa vida, mas que nós tenhamos discernimento qual hora que nós devemos agir, qual palavra nós devemos falar e qual momento nós apenas devemos nos calar e apenas estar ao lado, nos momentos principalmente de dificuldade. Cuida, ó Deus, para que nós sejamos sal e luz aqui em EP, ou onde o Senhor colocar, ó Deus, as plantas dos nossos pés, que a Igreja Presbiteriana Independente de EP, ela alcance vidas além de EP, que ela cause transformação de vidas além do Brasil, e que o nosso testemunho, ele fale mais alto e permaneça na vida de cada um dos nossos. Nós entregamos a vida dos pequenos, a vida das crianças, a vida dos jovens, a vida dos adultos, a vida, Deus, daqueles que ainda virão. Nós colocamos o futuro da Igreja Presbiteriana Independente de EP nas suas mãos. Sejam assuntos pequenos como reformas, sejam assuntos mais importantes, como a vida, a dor, a restauração, a necessidade de cura, de transformação e de renovação. Nós colocamos a vida do nosso irmão Silvio Fiore, que no tempo do Senhor, o Senhor abra uma porta para que ele possa ser submetido àquela ponte de safena. Abençoe, Deus, o tratamento do nosso irmão Rudinei, da nossa irmã Rose, da nossa irmã Martinha, Deus, agora já no término. Abençoe, Deus, e dê firmeza no tratamento da nossa irmã Rubiana, da nossa irmã Keila Malak, da recuperação da nossa irmã Eunice Malak. Cuide, ó Deus, também de cada um daqueles, ó Deus, que às vezes nos fogem à mente, mas que jamais o Senhor os esquece. Se com cada daquelas crianças lá da UTI neonatal, alguns deles, ó Deus, que têm vivido o milagre do Senhor diariamente, como nós podemos viver, ó Deus, durante mais de 100 dias. Algumas vezes nós não estamos prontos, ou achamos que não estamos prontos para alguns desafios da vida. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é bênção, é sal e luz, e o Senhor nos orienta e nos desafia para sermos sal e luz também, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, um cuidado sobre a vida da Nájila, filha da nossa irmã Neuzinha, do seu Ademir, irmão dela, de cada um, ó Deus, dos nossos queridos, ó Pai. Abençoe, tenha misericórdia, Deus, da vida daquelas irmãs que ainda não puderam se tornar mães, mas que elas, pela manifestação da sua graça, elas possam receber do Senhor esse privilégio, ó Pai. Como é gostoso, ó Deus, ser pai, ser mãe. Como é gostoso fazer parte de uma família e fazer parte de uma família maior, a família de Deus. Nos despeça debaixo da sua graça. Abençoe para que no tempo certo nós possamos nos retornar à vida em comunidade, na igreja, mas que esses cultos, ó Deus, online, eles não parem, para que a sua palavra, ela alcance novos corações, novas vidas, novos lares, novas famílias. E nós possamos ser instrumentos de amor, o amor baseado na dependência que nós temos de Cristo, que nos amou de fato, de verdade. Nos despeça em paz nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, a manifestação e o agir e o convencimento do Espírito Santo e o senhorio de Cristo possa acompanhar a sua vida, a sua trajetória e de sua família, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã e até a próxima em o nome de Jesus. Um forte abraço.